vamos lá. O nosso tema de hoje é consciência cósmica. E como eu falei para vocês, esse tema a gente pode se aproximar de muitas maneiras. Eu vou me aproximar dele do meu jeito. E aí vocês vão conhecer um pouquinho. E essa é a primeira parte do nosso mini curso. A segunda parte vocês vão ter com o Fabrício. E eu vou colocar para vocês não apenas o que o Rolando colocou sobre essa questão da consciência cósmica, mas, afinal de contas, quais foram os interlocutores do Rolando? E o que é que isso significa? O que é que isso me fez pensar? O que é que isso me faz sentir? Então, eu acho que toda aproximação da biodança, toda aproximação aos temas que são colocados pela biodança, se eles forem compreendidos apenas do ponto de vista intelectual, eles não vão ser profundamente adquiridos. Todo o conteúdo da biodança, a partir do princípio biocêntrico, ele necessariamente exige uma compreensão senso-perceptiva, entende? Não basta apenas você saber. Se você só sabe porque você leu, você sabe muito pouco do que é biodança. Então, é muito importante para a compreensão do universo teórico da biodança a gente mergulhar nas percepções, nas sensações, nos sentires, para finalmente entender a proposta. É um jeito diferente, extremamente complexo, mas é maravilhoso. E aí, eu começo com Rumi, poeta, né, dos poetas. E aqui eu trago essa poesia para vocês. Vem, te direi em segredo aonde leva esta dança. Vê como as partículas do ar e os grãos de areia do deserto giram desnorteados. Cada átomo, feliz ou miserável, gira apaixonado em torno do sol. Os grãos de areia dançam, eles giram desnorteados, eles giram apaixonados em torno do sol. Essa é uma porta de entrada para a gente conversar sobre a consciência cósmica. O Rumi vai falar que existe, vou te dizer em segredo, vou te dizer baixinho, tudo gira em torno do sol. Tudo gira em perfeita harmonia. Tudo gira em uma relação perfeita. E aí eu não posso deixar de me lembrar quando o Rolando diz, né? Todos somos um. Nós somos um. Então, tudo gira aí. Então, quando a gente entra nesse universo para conversar sobre a consciência cósmica, o princípio que está posto é que nós estamos conversando sobre algo que vai nos falar dessa dança do qual nós fazemos parte de forma consciente ou não. Mas mesmo que a gente não esteja consciente, ainda assim, que a gente esteja girando desnorteado, ainda assim, feliz ou miserável, nós estamos girando de forma apaixonada, porque é a condição de ser vivente. É uma dança que nós estamos fazendo. Então, é muito bonito entrar na biodança para que a gente possa desfrutar mais dessa dança cósmica e expandir mais essa possibilidade. Então, já estou começando a dizer para vocês que a consciência cósmica é uma dança que faz parte disso aí. E o Rumi, eu vou brincar e vou até cometer uma heresia, ele diz, te direi em segredo. E o Rolando diz, eu digo para todo mundo, vamos alcançar o paraíso. Não é? Então, olha só, a vida do Rolando, a gente já conhece em muitas faces. É egresso da Escola Normal Superior, ele é egresso da Escola de Psicologia. Lembrem-se, gente, que isso é uma coisa que não é como hoje, que a gente tem curso de psicologia em todos os lugares. Olha, 1964, entende? Então, assim, muitos dos cursos ainda sequer
eram reconhecidos ou legislados, como é hoje, não é? E Rolando, assim que ele se formou como psicólogo, ele foi convidado para ficar como chefe da seção de psicopatologia. Depois, em 65, ele foi convidado pelo Cláudio Naranjo para ser docente no Centro de Estudos de Antropologia Médica. Inclusive, o Cláudio Naranjo, no último livro dele, ele cita o Rolando Toro, dizendo que tinha convidado o Rolando e que fazia parte da equipe dele. E esse Centro de Estudos de Antropologia Médica fazia parte da Escola de Medicina da Universidade do Chile, onde eles desenvolveram vários estudos sobre a LSD. Em 69, o Rolando, veja que nessa época, né, era uma época maravilhosa, ele se encontrou com Moreno, com Benezon, no primeiro simpósio pan-americano de psicoterapia em grupo. Então, o Rolando estava ali, participando das coisas. Ele era convidado para estar nesses lugares, não é? E ele era convidado para estar nesses lugares como cientista. Porque, na época, uma pessoa que era formada, por exemplo, em psicologia, não existia aqui a psicologia, vamos dizer assim, era um cientista que ia cuidar, não é? Por exemplo, de medições, tal, junto com os médicos para verificar como é que eram as coisas. Era um lugar muito diferenciado naquela época para uma pessoa que tinha essa formação toda que o Rolando tinha e essa experiência que ele tinha. E o Rolando, a sua base primeira foi científica, não é? Tanto que ele não abandonou isso depois de estruturar todo o modelo teórico da biodança. Ele sempre foi muito estudioso, até a sua morte, o Rolando sempre estava atualizando cientificamente o seu modelo. Mas aí eu me pergunto, será que o Rolando foi 100% cientista? Será que a biodança é 100% ciência e não tem absolutamente nenhuma inspiração de outra ordem? Será que essa ciência ela é a única que pode explicar ou dar entrada na biodança? E aí eu vou responder com o próprio Rolando. Rolando tem um poema maravilhoso, que ele chama Novos Trabalhos. E aí ele diz assim, a letra está pequenininha até para mim, aí eu vou colocar o óculos. O trabalho produtivo deixa-me a sua carta de despedida. Um adeus para sempre. Devo esforçar-me agora no trabalho oculto. Tenho de cuidar mais de ti. Cuidar do trabalho cósmico da rosa, recordando-te. Para pôr em prática os eixos do universo no beijo. Para enfrentar o infinito, abraçando meu doce amigo. Tenho de voltar a trabalhar de novo no ar, sorrir no céu, nos mechos do pôr do sol sobre o fogo, na quietude da noite. E aí Rolando mesmo diz que deixou, o trabalho produtivo deixou a sua carta de despedida, deixou um adeus para sempre. E eu já estou dizendo para vocês, então, que esse pesquisador maravilhoso, professor e psicólogo, atento ao avanço científico no seu campo de conhecimento, extremamente interessado na psicopatologia, na humanização da medicina, na musicoterapia, no psicodrama, na neurociência, tudo interessava a Rolando. Quem conviveu com ele sabe o quanto ele era curioso, o mundo interessava a ele. Esse pesquisador, ele também era um místico. E por que eu estou dizendo isso? Qual é a diferença de um cientista para um místico? O místico, e eu quero que vocês me entendam bem sobre isso, o místico é aquele que sonha, o místico é aquele que projeta, o místico é aquele que aposta. O místico, ele cria hipóteses, ele observa o mundo, observa e descobre as leis. O cientista, ele vai verificar se isso é isso mesmo. Será que é desse jeito? Deixa eu ir aqui dividir para poder entender. Deixa eu aqui testar para ver se é isso mesmo. Deixa eu aqui usar os meus instrumentos, que eu ainda acho que são confiáveis, apesar de que amanhã eu vou mudar tudo, para ver se é isso mesmo.
Então, o trabalho do místico é o trabalho de um visionário. É o trabalho daquele que consegue intuir por uma profunda conexão com o universo. De alguma forma, aquela pessoa estabeleceu uma profunda conexão com o universo a ponto de acessar algumas leis. Essa é a diferença de um místico para um cientista. E o Rolando usou a ciência, mas nunca deixou de ser um místico. E se ele não fosse um místico, ele não teria criado a biodança. Então, a biodança, ela tem, vamos dizer assim, ela pode ser comprovada cientificamente, ela tem bases científicas, ela pode ser comprovada cientificamente em termos de seus impactos, existem já vários trabalhos sobre isso, mas dentre as suas inspirações, dentre as questões que estão postas para ela, inclusive na sua organização, na minha visão, tem muito desse elemento místico que o Rolando trouxe e colocou. E é por isso que a gente tem na biodança a transcendência e a ideia de experiência suprema. E o que é essa experiência suprema para Rolando? Antes de conversar sobre, afinal de contas, o que é essa experiência suprema, eu vou dizer para vocês aqui. Experiência suprema é algo que transcende a nossa humanidade. A nossa humanidade no sentido mais restrito. Mais restrito. Aí eu me lembrei da Clarice Lispector. Ela tem uma passagem na Paixão Segundo GH que ela diz assim, que ela tinha se humanizado demais. Ela tinha se humanizado demais. E aí ela diz uma coisa. Porque o Deus não promete. Ele é muito maior que isso. Ele é e nunca para de ser. Somos nós que não aguentamos esta luz sempre atual. Então a prometemos para depois, somente para não senti-la hoje mesmo e já. O presente é a face hoje do Deus. O horror é que sabemos que é em vida mesmo que vemos Deus. E se adio a face da realidade para depois da minha morte, é por astúcia. Porque prefiro estar morta na hora de vê-lo. Não verei, realmente. Não quer abrir ali, filha? Vou pedir para colocar mudo. Assim, só tenho a coragem de verdadeiramente sonhar quando estou dormindo. Sei que o que estou sentindo é grave e pode me destruir. Por quê? Porque é como se eu estivesse me dando a notícia de que o reino de Deus, o reino dos céus já é. E eu não quero o reino dos céus. Eu não quero. Eu só aguento a sua promessa. A notícia que estou recebendo de mim mesmo me soa cataclísmica. E, de novo, perto do demoníaco. Mas é só por medo. É medo. Pois pressentir da esperança significa que eu tenho que passar a viver e não apenas a me prometer a vida. E este é o maior susto que eu posso ter. Antes eu esperava, mas o Deus é hoje. O seu reino já começou. Eu preferia continuar pedindo, sem ter a coragem de já ter. E eu tenho e sempre terei. Quando chama a Clarice Lispector para esse momento, é porque ela diz aqui para a gente quão grave é a gente se deparar com a ideia de que o paraíso já está e que o reino dos céus já é. Porque muitas vezes a gente só aguenta a promessa e aí a gente adia. A gente adia o paraíso e diz, depois que eu morrer eu encontro, ou não. Mas eu não dou conta de senti-lo hoje, agora. E quando a gente fala de transcendência, e quando a gente fala de consciência cósmica,
Na biodança, a gente está falando não da promessa. A gente está falando do que é agora. Do que você pode sentir hoje e já. E muitas vezes a gente não dá esse primeiro passo por medo. Por medo ou por aguentar só a promessa. Prescindir da esperança significa que eu tenho que passar a viver e não apenas me prometer a vida. Então, quando a gente fala de consciência cósmica, a gente não está falando de nada para ser adiado. A gente está falando de algo que é urgente, que exige com que você passe a viver e não mais a prometer a vida. Então, essa é a entrada no elemento da transcendência. A urgência de passar a viver e de estender esse estado. Mas o que é isso? O que é isso? Quando a gente fala de consciência cósmica, existem várias, vamos dizer assim, expressões desse fenômeno. Depende do autor. Existe um fenômeno, mas com diferentes designações. Consciência mística, William James vai usar, experiência luminosa, Jung, experiência culminante, com Maslow, experiência cósmica, com Pierre Weil, emergência espiritual, com Grof, Samadhi, no hinduísmo, nirvana, no budismo, estado de graça, no cristianismo. Veja que experiência suprema, essa noção, não é uma noção exclusiva de um campo, ou de uma religião, ou de um autor. De diferentes formas, várias pessoas abordam, ou já abordaram, ou campos já abordaram. E de que geralmente se está falando? A gente consegue identificar. Pierre Weil coloca isso. Unidade, estão falando de unidade. O desaparecimento da percepção dual. Não existe mais sujeito e objeto. Quando se fala de uma experiência mística, uma experiência culminante, uma experiência luminosa, a ideia de que desapareça sujeito e objeto e a pessoa sinta profundamente uma unidade. Inefabilidade. A experiência não pode ser descrita com a semântica usual. A pessoa diz que sentiu, mas não sabe designar com palavras o maravilhoso. Não sabe. Você começa a falar, mas as palavras não conseguem descrever aquilo. Nós não temos palavras. O sentir é infinitamente mais rico do que o que a gente pode falar. E é por isso, né, que a gente, na biodança, gosta das palavras, mas elas não são também a nossa prioridade. Porque as experiências mais profundas nós não conseguimos descrever. Não conseguimos descrever. O caráter noético, um senso absoluto de que o que é vivido é real. Transcendência do tempo e do espaço. Você não sabe. Não sabe quanto tempo passa. Tem pessoas que a gente vai conversar sobre isso, que tem uma experiência de transcendência e sente que ficou 1 hora, mas de repente ficou 30 segundos. Ou o contrário, a pessoa simplesmente se perde ali, não sabe mais nada, não sabe onde é que está, não sabe o que é, não sabe quanto tempo foi. Simplesmente essa noção desaparece. O sentido do sagrado. De alguma maneira, se acessa esse sentido. Desaparecimento do medo da morte. Porque é uma fusão, né? E uma mudança do sistema de valores e uma mudança do sistema de comportamento. Porque isso acontece com as pessoas que passam por essa experiência. E isso é uma coisa fantástica. Significa, então, que a experiência cósmica, a experiência mística, a experiência luminosa, que é um profundo aqui e agora,
tem um impacto imenso no seu sistema de valores e seu comportamento, porque a pessoa não sai igual. Não sai igual. Entra de um jeito e sai de outro. O que é, então, essa experiência tão poderosa? Aí o Rolando vai dizer. A experiência suprema, que ele usa esse termo, em biodança a gente vai estudar isso na transcendência. E o Rolando vai dizer que se refere a superar o ego e ir mais além da autopercepção, para identificar-se com a unidade, natureza, com a essência das pessoas. E ele vai descrever nessa apostila aqui da formação que essa experiência suprema é de uma alegria indescritível. Olha que lindo, uma alegria indescritível, porque ninguém passa por uma experiência cósmica na tristeza, né? Não, eu vou ali, vou no sofrimento. O Rolando diz, a gente vai para o paraíso. Alegria indescritível, sensações corporais de prazer, orgasmo, núpcias com o universo. Olha que coisa maravilhosa. Sensações corporais de leveza, fluidez, calafrio, iluminação interna. Percepção absolutamente diáfana da relação viva que existe entre todas as criaturas e sentimento de entrega amorosa, bem-aventurança, de fazer parte da criação. Extensão e fusão da consciência do tempo e do espaço. Passado, presente, futuro se juntam, se fundem em um eterno presente. Isso foi o que o Rolando colocou. Mas quais foram as fontes do Rolando? Então, onde que o Rolando tirou isso? Evidentemente, não é, gente, que Rolando experimentou esse caminho muitas vezes. Mas existem algumas fontes. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre essas fontes. E depois, no segundo momento, a gente vai poder aprofundar sobre como isso está na biodança. Então, o dia de hoje vai ser para as fontes e no próximo, mais sobre o pensamento do Rolando. O Rolando, ele transitou, ele teve como interlocutor eu destaquei com mais força esses 4 autores. Richard Buck, Maslow, Punk Richards e Pierre Weil. Foram os 4 que eu destaquei. Porque a gente precisa também compreender, e é importante a gente resgatar, que as coisas não acontecem magicamente. Não é? Rolando era um homem extremamente estudioso e ele era interlocutor de muitas pessoas. Então, da onde é que vem isso? Os autores que inspiraram Rolando para a organização do conceito de experiência suprema. Veja de onde vem. 1901, Richard Buck com consciência cósmica. Vou falar um pouquinho de cada um. Depois o Maslow, em 62, com experiência culminante. Psicólogo famoso. O Punk e o Richards, com experiência mística. Psiquiatras. O Pierre Weil, experiência sublime. Pedagogo, psicólogo. Nosso querido Pierre Weil, não é? Um querido. Então, vamos conversar sobre cada um. Esse é o Richard Buck. O Richard Buck, ele precisa ser mais lido, viu, gente? Por nós que estamos na biodança. E o livro dele é um livro acessível, tá? É muito importante que a gente leia o material dele. O Richard Buck, ele é bom sempre quando a gente pegar um autor, conhecer algumas coisas. Eu acho a história dele muito interessante, porque ele perdeu a mãe cedo, criança ainda, e quando ele completou depois de 17 anos, ele tomou a decisão de sair pelo mundo. Hoje a gente diria que seria um mochileiro, apesar da família dele ser uma família que tinha relativamente posses, ele saiu e foi conhecer vários lugares,
trabalhou em diferentes lugares, até em Minas, em tudo quanto é canto, correu de índio, que foi, sem querer, entrou em algum lugar lá, a gente botaram os brancos para correr. E o Richard Buck, nessa história toda, sofreu. Vários amigos que estavam com ele morreram nessa trajetória, e, inclusive, teve um que morreu de frio. E o Richard Buck ele perdeu um pé, e o outro pé ele perdeu grande parte dele. Eu estou dizendo isso porque isso me chamou a atenção depois que eu li sobre a morte dele. Porque ele morreu assim, foi ver as estrelas e escorregou e bateu com a cabeça e morreu. Assim, na varanda. Eu falei, nossa, mas como ele se desequilibrou assim? Não é? Fiquei tão triste quando eu soube que ele morreu desse jeito. E aí depois eu descobri que, evidentemente, a pessoa devia ter uma dificuldade, é claro, com equilíbrio, né? Na condição que ele estava. Ele voltou para casa com 21 anos. E quando ele voltou, já com essa deficiência, ele voltou e aí decidiu estudar medicina. E se tornou muito, muito importante na área dele. Ele participou e gerenciou. Ele ocupou vários lugares de gestão na área de saúde. Ele era uma pessoa muito reconhecida, não é? Pelo seu trabalho. E depois que ele organizou tudo isso do seu trabalho, é que ele escreveu esse livro aqui. Que tem, a gente consegue esse livro na estante virtual, tá bem? Esse livro que eu vou botar ali, A Consciência Cósmica, que eu acho obrigatório. E aí, o que ele diz que é essa consciência cósmica? Veja que o livro dele, ele lançou em 1901. Tá? 1901. Mas o que foi que aconteceu para ele lançar esse livro? Para ele se interessar por isso? Em 1872, ele tinha 35 anos de idade. E ele passou por uma experiência que marcou profundamente a vida dele, considerada por poucos como um momento de consciência cósmica. O que aconteceu nessa noite? Ele estava com vários amigos, lendo vários autores, poetas, declamando, recitando, e depois ele voltou para casa, quando, de repente, sem qualquer aviso, sentiu-se como envolto numa nuvem da cor de uma chama. Logo percebeu que essa luz estava em seu interior. Logo depois veio-lhe um sentimento de júbilo, de imensa felicidade, acompanhado de uma iluminação intelectual totalmente impossível de descrever. E em sua mente jorrou um lampejo de esplendor brânico que desde então iluminou a sua vida. E ele afirmou que aprendeu mais naqueles poucos segundos que durou a experiência do que nos anos anteriores de estudo, e que aprendeu muita coisa que nenhum estudo poderia ter ensinado. A iluminação em si durou poucos momentos, mas os seus efeitos foram permanentes. E esse acontecimento extraordinário, né, que aconteceu naquela noite, foi único e nunca mais se repetiu. Ele tinha sido iniciado a uma ordem superior de ideias. Contudo, ele não tinha qualquer ideia do significado extraordinário daquela experiência. Simplesmente estava caminhando depois daquela noite maravilhosa com os amigos, recitando, bebendo algumas coisas, e, de repente, aconteceu isso. Isso mostra para a gente que a consciência cósmica, o momento de pico, ele não é necessariamente, aliás, ele não é nada planejado. Simplesmente acontece. A biodança vai criar momentos para favorecer. Qual é a garantia que a gente tem que isso vai acontecer com um ou com o outro? Não temos. Nós criamos momentos e isso depende de muitos outros fatores. Mas pode ser que você tenha um lampejo dessa consciência cósmica numa sessão de biodança? Pode. Mas pode acontecer também que você esteja se trabalhando a tal ponto que você consiga experimentar isso em um outro momento da sua vida, que simplesmente você não esteja sequer esperando, como, por exemplo, caminhando em algum lugar.
Ninguém sabe como isso pode chegar para você. A gente só sabe que a pessoa precisa estar aberta, né? Para poder receber. E aí, nesse livro que eu mostrei para vocês, ele vai falar e vai descrever a consciência cósmica como uma luz subjetiva, elevação moral, uma iluminação, um senso de imortalidade, perda do medo da morte, perda do senso do pecado, subitaneidade e instantaneidade do despertar. Veja, é uma coisa, uma iluminação, um encanto. Tudo isso ele vai dizer. E por mais que se fale, ainda assim não se consegue descrever a experiência. E aí eu vou colocar para vocês, claro que a gente não vai conseguir, mas nem 1% se aproximar do que ele pôde viver neste momento. A gente não vai conseguir se aproximar neste momento. Mas eu quero convidar vocês, para antes da gente passar, para a gente fazer uma homenagem a esse primeiro autor, não é? Que conheceu lá o Walt Whitman e passou uma noite declamando poemas dele. E, a partir desse momento de profunda sensibilização, ele pôde acessar a isso. Veja, não é? Que a gente já está vendo que não foi de nenhuma conversa dura, não foi de um monte de gente falando coisas ruins, mas foi de um grupo de amigos compartilhando momentos prazerosos e poéticos, não é? Então, eu vou colocar aqui para vocês o poema do Whitman. O próprio ser eu canto. O próprio ser eu canto. Canto a pessoa em si, em separado, embora use a palavra democracia e a expressão massa. Eu canto o corpo da cabeça aos pés. Nem só o cérebro, nem só a fisionomia tem o valor para a musa. Digo que a forma completa é muito mais valiosa, e tanto a fêmea quanto o macho eu canto. A vida plena de paixão, força e pulsão, preparada para as atividades mais livres, com suas leis divinas, o homem moderno eu canto. Que a gente possa criar vários momentos onde a gente possa cantar as pessoas, estar junto e recitar poesias. É um jeito maravilhoso de começarmos a acessar algumas coisas. O próprio ser eu canto. Então, esse primeiro autor, ele é uma leitura obrigatória para a gente, mas ele traz não só uma descrição, ele traz uma experiência, e que eu gostaria de destacar ainda mais. A experiência da gente poder acessar de uma maneira imprevisível, mas a partir de um lugar bom de estar, a partir do maravilhamento, a partir de uma entrega poética. E isso é maravilhoso. Eu não estou conseguindo aqui ver todo mundo, viu, gente? Porque eu queria, de vez em quando, falar o nome de algumas pessoas que estão aqui, mas eu não estou conseguindo ver o nome, porque fica todo mundo encolhidinho aqui do lado, né? Para mim, aí eu vejo uma ou outra pessoa aqui que está passando, tá? Mas eu estou vendo que entrou gente depois, eu estou bem feliz com isso. Obrigada pela presença de vocês, né? E aí, eu fico nervosa toda vez que eu vejo o nome de vocês também, já vou avisando. Porque cada um que entra é uma responsa. E aí, a gente vai para o Maslow. Saindo do Buck, a gente vai para o Maslow. Que o Maslow também é um querido para a biodança. E é fundamental que a gente compreenda o Maslow, porque o Maslow, gente, ele é um autor, vamos dizer assim, muito citado, mas pouco entendido. Às vezes eu vou falar uma coisa assim que pode até parecer chata, né? Mas às vezes eu acho que ele é muito mal citado, porque o Maslow, se pega aquela pirâmide das necessidades que ele trabalha, e pouco se entende, afinal de contas, o que é que significa
aquele ponto que ele coloca lá, culminante, como autorrealização. Muitas pessoas entendem primeiro tem que ser uma coisa, depois outra, aí chega aqui, que não é bem assim, porque ele não coloca isso, não é dessa maneira, não é? As coisas estão interagindo, não é? E aí ele coloca um ponto lá em cima, que é a autorrealização. E essa autorrealização tem a ver com a experiência que ele chama de experiência de pico, não é? O Maslow, ele é um autor muito importante, Rolando bebeu muito na fonte do Maslow, inclusive o Maslow ele é um dos pioneiros da psicologia transpessoal. Então, nós precisamos lê-lo bastante para poder compreender o pensamento do Rolando. Então, o Maslow ele vai falar dessa experiência culminante, essa experiência de pico, que ele chama. E ele diz que, algumas vezes, as pessoas experienciam momentos de elevada felicidade, que se deparam com experiências de pico. E que essas experiências elas são gratificantes por elas mesmas. São experiências maravilhosas, extasiantes na vida das pessoas. Não é? Esse termo ele engloba a experiência criativa, estética, diamante, insights, orgásmica, mística. O que é a experiência culminante para Maslow? E aí o Maslow coloca 16 pontos. Não vou destacar todos, mas ele coloca 16 pontos. Mas vejam que esses pontos eles não são pontos diferentes dos pontos que já foram colocados pelo Buck, não é? Sentido de unidade, unidade com o ambiente, um pico de energia, ela não é forçante, isso é uma coisa importante, não é? Eu me lembrei agora, vai aí, tem experiência culminante aí, não é assim. Ela é imprevisível, né? É livre de inibição, ela é espontânea, fusão com o outro, tem a ver com expressão artística, né? Veja que coloca aqui, né? Tem a ver com brincadeira, o Rolando falou da alegria. Né? Então, ele descreve um conjunto de coisas que tem a ver com essa experiência culminante, sem propósito, não forçante. Simplesmente acontece, é uma fusão. Eu vou propor que vocês olhem para essa tela e que vocês fiquem a experiência, essa experiência, essa experiência culminante, ela tem a ver com essa sensação do espaço-tempo e com essa experiência do nada, de você não pensar em nada, você simplesmente fundir e não pensar em nada. E aí eu vou colocar aqui um vídeo e eu vou pedir para que vocês simplesmente olhem o vídeo. Fiquem ali olhando o vídeo e tentem não pensar em nada. Estão conseguindo ver?
Não pensar em nada. Algumas pessoas estão perguntando, né, se eu vou compartilhar o material. Claro que sim, claro que sim. Vou entregar para vocês, tá? Então, veja, eu coloquei esses textinhos aí, como a gente usa também, pode usar músicas e outras coisas que eu vou usar aqui, para dizer para vocês que a experiência culminante, ela pode aparecer em qualquer momento, mas ela aparece quando o corpo está aberto e receptivo para ela. Há uma sintonia que a pessoa consegue captar. Você entra numa... Como é que eu posso dizer? Você entra em sintonia com a ordem do universo. Então, há de se preparar e deixar a porta aberta para que isso possa acontecer. Há de se preparar. Você não pode se prever, mas há de se preparar para isso. Estou tentando aqui botar de novo o PowerPoint. E aí nós vamos agora conversar sobre o Punk e o Richard, que são os outros dois, vamos dizer assim, duas pessoas que colaboraram com o pensamento do Rolando, que são dois cientistas. Eles fizeram uma experiência muito interessante, que se chama Experimento da Sexta-feira Santa. Eles fizeram esse experimento em 1962, com dois psiquiatras. E essa experiência reuniu 20 estudantes de teologia numa capela. E aí, eles deram para metade dos estudantes um placebo. E a outra metade, eles deram psilocibina. E aí esperaram. Então, 10 que tomaram psilocibina, dos 10 que tomaram, 8 relataram uma vivência praticamente idêntica às experiências místicas clássicas. Sentimento de paz, prazer, amor, capacidade de transcender o tempo, o espaço, dentre outras coisas. E isso fez com que o Punk organizasse um estudo sobre terapia psicodélica em pacientes terminais, num hospital, pacientes terminais com câncer. E ele monitorou vários pacientes. E esses pacientes, ele monitorou 31 pacientes. Desses 31 pacientes, 29% tiveram uma melhora drástica no estado físico. E 42% uma melhora moderada. Então, veja só, 29% uma melhora drástica, 42% uma melhora moderada. Não apenas não sentiam mais depressão, ansiedade, nada, mas também mudaram em relação à morte depois dessa experiência. Então, o que é que acontece com essas pessoas, não é? Que faz com que elas simplesmente mudem, ela simplesmente muda o seu estado físico, o seu estado emocional, o seu estado espiritual. Qual é o poder que essa consciência cósmica tem que ela altera todo o seu sistema, absolutamente todo. O Punk e o Richard, eles vão chamar de experiência mística. E eles vão falar também da unidade, da objetividade, da transcendência, do sentir o sagrado. Vão falar de humor positivo. Eles vão falar de mudanças positivas no comportamento. Eles vão falar sobre isso. E isso é uma coisa assim maravilhosa. Eles colocam também que o objeto e o ego praticamente deixam de existir. Tudo vira transcendência. E eles escreveram um artigo onde eles falaram sobre o profundo senso de unidade. E eles disseram que isso vem acompanhado de um insight que, em última análise, eles chamaram de All is One.
tudo é um. E eu lá volto para a, a, a poesia do Rolando, né? Todos somos um. Então, eu vou, inclusive, passar para vocês um vídeo, não agora, mas eu vou colocar o link para que vocês possam assistir um vídeo para o nosso próximo encontro, um vídeo muito interessante sobre terapias psicodélicas, porque nesse vídeo a gente vê que se essas terapias elas não tivessem sido interrompidas, possivelmente a gente já teria um avanço muito grande com relação à descoberta dos efeitos que ela causa na gente. Mas elas foram interrompidas, não é? Foram colocadas no lugar da ilegalidade e a ciência sofreu muito com isso. Então, esse vídeo ele mostra alguns lugares que já retomaram de uma maneira muito forte essa questão desses estudos e mostram a melhoria, a mudança, a mágica que existe após as pessoas atingirem esse ponto culminante, não é? Atingirem esse ponto culminante, nesse caso, induzido por drogas, não é? Que é muito, muito interessante. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês? Que a questão da experiência culminante, ela pode chegar espontaneamente, como a gente já viu, de você estar aberto, de repente, a coisa simplesmente acontece, mas existe uma indução, não é? Vamos chamar assim, uma indução por uma terapia com drogas, que faz com que as pessoas atinjam isso. E o que a biodança usa para as pessoas atingirem isso? Isso a gente vai falar depois, não é? Aí nós vamos chegar também no Pierre Weil. Que o Pierre Weil, gente, ele foi um interlocutor do Rolando, o Rolando conheceu o Pierre Weil, eles tiveram reuniões, inclusive, trocaram várias conversas. Para quem ainda não conhece o Pierre Weil, né, ele é fundador da Unipaz, foi professor aqui, francês, foi professor aqui no Brasil durante muitos anos, na UFMG, ele é educador e psicólogo, e o Pierre Weil, ele falou de uma emoção estética, ele falou de uma experiência sublime, e que para ele essa experiência sublime é uma realidade vivida por muitas pessoas. Ele diz que essa realidade ela pode sim ser investigada, tanto no que se refere à sua natureza, quanto se refere aos seus efeitos. E aí o Pierre Weil ele vai dizer que não tem efeitos assim apenas psicoterapêuticos que são importantes, né? Mas que achei muito interessante essa coisa que ele registra, que além do alívio de tensões e outras coisas, ele diz que isso parece ser uma experiência, ele vai chamar do homem maduro, nós vamos dizer do homem e das mulheres maduras, porque ele não conseguiu registrar que isso acontecesse com pessoas mais jovens ou com crianças. Eu achei isso um dado muito interessante. Fiquei me perguntando, será? Não é? Mas achei interessante o registro dele, não é? Então, a emoção estética, ele coloca que é um estado, uma emoção transitória. E isso também é importante. E ele diz, ele retoma uma frase do Chardin que resumiu da seguinte maneira: tudo que eleva converge. Então, o Pierre Weil ele vai colocar essa questão da seguinte maneira: a convergência dos valores superiores numa experiência única, como se dá na emoção estética, é uma demonstração dessa afirmação, porque você converge. Tudo o que eleva converge. Então, a gente se eleva através da consciência cósmica e converge nesse sentimento, nessa unidade. Né? E aí ele vai dizer, o Pierre Weil, né, que ele acredita que haverá uma época no futuro em que o estado fugaz de paz, não é, vivido por aqueles que já experimentaram uma experiência sublime, não é, que é isenta de tensões, tal, ele diz que haverá uma época que todas as pessoas elas vão experimentar isso e que isso vai produzir um estado de paz interior, não é?
E aí ele diz que se o homem ainda deixa de conseguir esse estado permanente, é porque, de um lado, necessita cuidar de satisfazer as necessidades básicas. Quando ele fala das necessidades básicas, eu me lembro logo do Maslow, não é? Então, veja, ele acena para a ideia de que a gente ainda consiga viver esse estado de paz profunda, esse estado de experiência sublime de uma maneira permanente. O Pierre Weil, não é? Então, desde que sejam satisfeitas as necessidades básicas. Aqui só um momento, Ricardo. Aqui eu digo para vocês que eu também tenho algumas inquietudes, porque eu fico me perguntando, será então que o homem comum, entre aspas, aquela pessoa mais simples e que vive com muita dificuldade no seu dia a dia, uma pessoa dos grupos populares, será que essa pessoa, então, não vai conseguir? Ela precisa satisfazer várias necessidades básicas para poder acessar a experiência culminante? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a experiência culminante ela está posta apenas por você estar vivo. E que as necessidades básicas elas não são escalonadas. Elas não são escalonadas, mas elas precisam ser satisfeitas em alguma medida até para você estar vivo. Como é que uma pessoa que está absolutamente doente vai conseguir ascender? Não é? Então, eu acho que precisamos olhar essa questão com mais flexibilidade. Fala, Ricardo. Para essa parte do Pierre Weil, você preparou a apresentação também? Também. Está tudo aqui. Só que você não está expondo. Pois é. Ah, tá. Sem querer, viu? Não, eu pensei que você tinha se distraído. Agora está, né? Ah, agora sim. Pronto. Então, Pierre Weil, vou colocar aqui ele, ó. Pierre Weil, não é? E aqui a questão da consciência cósmica, como eu falei da emoção estética, quando ele fala da questão das necessidades básicas, e aqui eu fiz um quadro para mostrar para vocês as 4 fontes do Rolando, tá? Consciência cósmica, experiência culminante, experiência cósmica e experiência sublime ou consciência cósmica do Pierre Weil. Então, eu gosto muito de ir a essas fontes para que a gente possa entender melhor o trabalho do Rolando. Esses slides, como eu disse, eu vou passar para vocês. Assim que o minicurso que o Fabrício fizer trabalhar com vocês, aí a gente vai passar essa parte toda dos slides para vocês, tá? Percebam que existe, evidentemente, uma correlação, porque nós estamos falando de um mesmo fenômeno. Veja que o Pierre Weil vai destacar sensação de sair do corpo. Ele vai falar de audição do som cósmico. Ele vai falar também da relutância em contar a experiência, porque muitas pessoas podem dizer que você é maluco, né? Aparecimento, olha, aqui também tem umas coisinhas que o Fabrício vai trabalhar com vocês. Aparecimento de seres energéticos. Pierre Weil vai relatar isso. Sensação de penetrar no âmago das coisas, capacidade de enxergar vidas passadas. Observe que existem diferenças. O Pierre Weil vai para um caminho que eu poderia até falar assim, um pouco mais radical, quando ele fala de sensação de sair do corpo, de aparecimento de seres energéticos, não é? Que para algumas pessoas isso pode virar algum transtorno. Como assim você está vendo essas coisas? Você está maluco, isso aí não existe, então você... Não é? É só você sentir. Se você está vendo alguma coisa a mais do que só sentir, se você está vendo seres energéticos, você já pirou. Será que é isso mesmo? Para o Pierre Weil, não. Para o Pierre Weil, isso precisa ser aprofundado. E para Rolando? Será que Rolando entra nessa questão aqui? Não é? A gente não pode deixar de entender que o Rolando, quando ele estruturou a biodança, ele estava vivendo, principalmente na década de 60, 70, nós estávamos vivendo uma profunda dor da ditadura.
não é? Toda a América Latina. E algumas coisas eram ditas, outras eram malditas e outras eram meio ditas, certo? Então, assim, é preciso resgatar as fontes, resgatar a história do Rolando para poder entender profundamente o que ele disse, o que ele não disse, o que ele meio disse. Tá bem? O que é essa experiência sublime para Rolando? Se tem a ver com... Eu acredito que várias pessoas aqui já tiveram um determinado momento disso, e o que é que isso significou para cada um, e como cada um experimentou, é único. Como eu coloquei, nós não vamos ter palavras para traduzir tudo isso. A audição do som cósmico, aí você chegar com essa questão, ele vai falar, o que é isso? Você pirou, você precisa de um remédio, entendeu? Então, assim, até onde a biodança vai e até onde a biodança não vai. Eu acho que a gente também precisa ter essa clareza, né, do método e até onde vai. Eu coloquei aqui uma música, mas eu vou para ela já já. Vou primeiro terminar essa parte aqui. Então, veja, aqui eu coloco os autores, não é? O Buck, o Maslow, o Pierre Vai, o Punk e o Richard, e com as falas deles, as expressões que eles usam, sabendo que as expressões, na verdade, têm aproximações, não é? A questão é como Rolando Toro organiza o seu pensamento sobre a experiência suprema a partir desses autores. Como é que está? O que é que vocês estão? O que vocês gostariam de destacar? Como é que vocês estão ouvindo tudo isso? Eu estou aqui absolutamente encantado, porque eu estou num processo muito interessante e doloroso, de uma certa forma, que saindo de um momento de depressão. E a sua palestra de hoje veio unir as pontas que eu estava sentindo que elas tinham se desgarrado. E no momento anterior, eu estava sentindo uma grande fusão entre coisas que eu tenho estudado, da biodança com estudos esotéricos. E isso estava me deixando num estado de euforia, inclusive, quando eu sentia essa unidade com coisas que aparentemente lá atrás não seriam compatíveis. E o que você está trazendo hoje é unindo de novo o que eu estava sentindo e que achavam que eram coisas que teriam que ser trabalhadas em outros níveis, ou separadamente, né? Então, de repente, no momento que eu estou passando, tá ouvindo coisas como a gente trabalhou agora de noite, foi absolutamente fantástico. Eu acho que não poderia ser melhor hora para mim eu estar vivenciando, porque também levantei para dançar aqui, tem horas que senti um relaxamento que tinha algum tempo que eu não sentia. Então, agradeço profundamente por esse momento, por essa sabedoria dessas coisas estarem sendo trabalhadas desse jeito. Gratidão. Eu que agradeço, porque é muito bonito a gente escutar isso, porque a gente fala, né, do poder curativo desse processo, né, da questão da consciência cósmica. Você falou agora da depressão e tantos outros problemas assim, e que muitas vezes a gente não busca uma saída que tem a ver com essa questão de ascender, não é? E isso é curativo. Isso é curativo. Então, a gente tocar no nosso sagrado, que a gente fala muito isso na biodança, né? Tocar no nosso sagrado, se fundir com o outro,
Mas não é falar só. É a gente se entregar ao processo e deixar a coisa acontecer para se curar. Porque, em alguma medida, todos nós estamos adoentados e estamos comprometidos. Todos nós, de alguma maneira. Não é? Porque nós estamos sendo afetados a todo instante. E nos é roubado a todo instante essa capacidade de poder ascender ao maravilhoso. Não é? Então, assim, eu me lembro de uma vivência uma vez, que inclusive foi com Saint-Clair, e o Saint-Clair fez uma roda e disse para a gente poder, era uma roda pequena, poucas pessoas, e ele disse para a gente ir ao centro e falar de um momento que a gente tocou no maravilhoso. E foram momentos, cada pessoa que foi ali só falou assim, o fato que era, ninguém explicou nada, porque ninguém conseguia explicar o que era aquilo. E eram fatos absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Mas foi aquela coisa lá que fez com que aquela pessoa sentisse um maravilhoso. Então, assim, desde o nascimento de um filho até simplesmente estar diante do mar. E não foi nem a primeira vez. Entende? Então, assim, foi uma fusão. Então, é uma coisa impressionante a gente poder saber, isso é uma preciosidade, a gente saber que acessar a consciência cósmica é um caminho curativo. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, nós temos uma coisa muito preciosa nas mãos. Muito preciosa. E que nós precisamos cuidar. E precisamos levar cada vez mais a mais e mais pessoas. Porque é um poder revolucionário que a biodança tem. É um poder revolucionário. Né? Eu também conheci a biodança num momento muito difícil da minha vida. Né? Você está passando, não conheceu a biodança agora. Quando eu conheci a biodança, eu conheci num momento muito crítico. Não é? E foi impressionante poder tocar e acender e sentir a cura. Foi uma cura física. Foi uma coisa impressionante para mim. E que eu tive a oportunidade de ser acompanhada diretamente por Rolando durante eu tive câncer de mama. Eu conheci a biodança uma semana depois que eu tive o diagnóstico de câncer de mama. E já estava assim, uma coisa muito comprometida, estava muito complicado. E eu digo assim, eu recebi um grande problema e eu recebi a solução. Porque foi uma coisa impressionante o que aconteceu comigo. As pessoas não acreditavam no que estava acontecendo. O tamanho do problema e a maneira como eu estava, entende? Enfrentando. E me renovando, porque eu tive que fazer uma reprogramação. Porque eu estava programada para a morte. E eu fiz uma reprogramação. Não é? Então, foi uma coisa impressionante o que aconteceu. De poder mergulhar. E aí eu digo para vocês, a primeira maratona que eu fiz foi justamente uma maratona de transcendência. E aí foi a primeira maratona da minha vida, foi de transcendência. E quando eu fiz aquela maratona, eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? Entende? Porque eu senti no meu corpo uma abertura para alguma coisa. Eu me senti expandida. Então, é uma coisa impressionante esse poder de cura de uma experiência culminante. Porque reorganiza a gente, parece que limpa e organiza o nosso comportamento para que a gente possa trilhar de uma maneira diferente, de uma maneira mais protetiva. É uma coisa impressionante, não é? Então, mas isso não tem a ver com eu estou há 20 anos na biodança, então já sou muito biodançado. Eu tenho 50 anos de biodança. Isso não tem nada a ver com o tempo de biodança. Isso tem nada a ver com o tempo de biodança.
Isso tem a ver com entrega. Por isso que, às vezes, a gente encontra uma pessoa que nem é da biodança e diz, nossa, como você é biodançado. Impressionante você não conhecer a biodança. A gente, às vezes, diz isso. Né? A entrega. A entrega. Não é? Ao processo, à confiança. Não existe consciência cósmica se não for acessando o sagrado. E quando a gente diz o sagrado que está na gente, mas ele está na gente, mas não está só na gente. É porque na hora que você toca nisso, faz assim. Tocou nisso, faz assim. Porque dilui. Como se você tocasse no sagrado, ele simplesmente dilui e te dilui. É uma coisa fantástica e maravilhosa. Que a biodança tem esse poder. E o Rolando, ele estudou muito esses autores e ele vivenciou muito isso. A Teresa sempre lembra disso, que quando as coisas não estão legais, não é, Teresa? Aí Rolando dizia, Rolando, e aí? Como é que eu faço isso, Rolando? Vivência. Não era, Teresa? Vivência. Entende? Vivência. Né? Fazer mais. Fazer mais vivência. Tem que fazer mais vivência. Vai fazer mais vivência. O remédio do Rolando era esse. Então, por quê? Porque ele sabia do poder reorganizador, não é? Da vivência, para que a pessoa pudesse se reorganizar a ponto de chamar essa experiência para si e deixar de ser tomado por ela, não é? A gente está num momento agora muito difícil, não é? Muito difícil, porque nós nos separamos. Nós nos separamos. E aí nós limitamos muito a nossa capacidade de ter experiências culminantes, ou ter, se não experiências culminantes, experiências de alegria dentro da biodança em grupo. Nós nos perdemos um pouco nisso, porque o nosso trabalho é um trabalho de contato. A biodança, gente, ela não mudou. A biodança continua sendo a biodança. Mas nós criamos algumas formas de acesso, vamos dizer assim, para não perder os vínculos, não é? Através de mecanismos online. Tudo. Não existe biodança online, na minha avaliação. Existe biodança. Só que, neste momento, nós estamos utilizando os recursos online para fazer algumas coisas. A biodança é biodança. E aí a gente utiliza isso, utiliza aquilo, utiliza um monte de coisa. Biodança é biodança. Não é? Como é que nós vamos, por exemplo, trabalhar transe para se diluir online? Não é? Tem como. Tem como. Se a gente começar a fazer um negócio aqui, eu boto vocês aí para... Daqui a pouco um cai no chão, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Bate aí com a cabeça na estante que está atrás e aí. Não dá. Então, a gente consegue até certo ponto, não é? Porque eu acredito que trabalhar a biodança com transe e regressão, nesse nível que eu estou colocando, não pode ser online. Não pode ser online. Não é? Mas, enfim, Rolando sabia muito dessas coisas e estudou bastante esses autores. Então, nós precisamos entrar neles para que a gente possa mergulhar mais. Uma coisa que eu gostei de estudar também, ao ler esses autores, foi sobre a questão que o Pierre Weil retoma das necessidades humanas. Porque o Pierre Weil retoma isso, e isso vem do Maslow, né? As necessidades humanas. Claro que as primeiras são as fisiológicas, mas ele fala também da importância das necessidades de segurança. E esse é um momento importante para a gente falar também sobre isso, necessidade de segurança. Uma criança pequena, quando está andando, começando a andar, todo mundo já viu uma criança, né? Quantas crianças existem na nossa vida? Ela vai-se embora. Se ela está andando, ela começa a andar em qualquer lugar, ela vai-se embora. E deixa você lá atrás. E você fica olhando, como é que essa criança vai-se embora? Não está nem aí. Nem olha para trás. Porque ela sente segurança. Porque, de alguma maneira, ela sabe que tem um porto seguro ali atrás. E quando ela se sente insegura, ela volta.
Mas enquanto ela não se sentir insegura, ela vai embora, sozinha. Não é porque ela é doida, é porque ela sente uma base de segurança. Aí ela vai em frente. Senão, ela já olha para trás e volta. Essa base de segurança nós precisamos ter para poder caminhar na vida. E aí eu digo para você, para caminhar na vida, para se entregar, para descobrir coisas, para acessar coisas. Essa base de segurança na biodança é o grupo. Que a gente fecha os olhos e se joga. Então, muito, muito importante que a gente não perca os vínculos com essas pessoas. Porque essas pessoas vão permitir que a gente caminhe, entende? Porque a gente sabe que tem uma base de segurança, que a gente se jogue num transe, que a gente saia daquele momento lá do salão e continue na vida caminhando, porque você sabe que você pode ser reabastecido ali. E assim vai. O grupo ele é fundamental e ele é insubstituível no nosso processo de organização. Ele não é descartável. Não dá para mudar. Ele é uma força muito maior do que a gente imagina. O grupo é um lugar de segurança para nós. Se a gente fosse usar as palavras do Maslow, Rolando diz que é um lugar nutritivo. Não é? Então, sem o grupo, a gente não consegue também se preparar para poder atingir determinados picos na biodança. Então, veja, a gente vai conseguir atingir essa experiência culminante em alguns de maneira espontânea, vai atingir de maneira induzida em alguns lugares, através de drogas, e a gente vai atingir também de maneira induzida na biodança. Mas para a gente atingir a experiência culminante na biodança, a gente precisa do grupo, que é um lugar de confiança. Porque esse grupo é que vai te dar sustentação para dizer... me lembrei agora do transe em suspensão. Quando você está absolutamente entregue, porque você confia. Você confia. Né? E aí você se joga na experiência. E eu já vi várias mudanças a partir de uma experiência, de um transe de suspensão. Vai. Eu nunca vi ninguém sair daquilo ali do mesmo jeito. Nunca vi. Que é um negócio fantástico e radical. Não é? Então, assim, existe, eu sinto, e pelo que eu tenho estudado, a gente às vezes fala assim, não, mas a afetividade é mais importante, não tem linha mais importante do que outra, porque elas estão conectadas. No entanto, o poder curativo da consciência cósmica, ou da consciência suprema, como o Rolando chama, o poder curativo, ele é maravilhoso. E o Rolando sabia tanto que criou a biodança para que a gente pudesse experimentar isso mais vezes para ir se curando. Essa é uma questão fundamental para a gente. Então, quando a gente diz, não é, que primeiro é a vivência, não é que deixa o cortical para lá e aqui é só o emocional. Não existe. Você não tem como deixar o seu cortical em casa, né, gente? Como é que vai deixar o seu cortical em casa? Vai cortar a sua cabeça, por acaso? Vai cortar o resto do corpo? Não existe isso. Você é inteiro. Você é inteiro. Não tem como. Mas você tem como priorizar em determinados momentos alguns aspectos do seu sistema nervoso autônomo, não é? E aí, na hora que você mergulha no emocional, mergulha no vivencial, você silencia, você não deixa para lá, mas você silencia e diminui alguns poderes que você tem para você poder mergulhar mais nisso, não é? Então, assim, a biodança, ela faz isso com a gente. Então, primeiro, a prioridade é a vivência e a entrega. A vivência e a entrega para que você possa, ao mergulhar, poder acessar esse lugar da consciência cósmica, que não tem nada de consciência de si. Não é o reforço da identidade, é justamente a diluição dela, né? Na sua identidade. Então, eu estou falando, um falou e eu falei um monte. Né? Tem alguém que quer falar?
Mauro, eu estou vendo você aqui, estou impressionado, o frio aí deve estar imenso, né? Alguém pode descrever a sensação, o que é a consciência cósmica a partir da sua vivência? Não teoricamente, porque veja como é difícil isso que eu estou falando. A gente coloca um monte de coisa ali, do que é consciência cósmica, o que é a experiência suprema. Aí a gente fala assim, agora, você que sentiu aí, diz como é que foi. Vê como as palavras são nada. Quem é que quer descrever uma experiência suprema que teve? Tenho certeza que todo mundo aqui já teve alguma. Então, qual é a palavra? Como é que você descreve esse negócio? A palavra orgasmo. Eu li em algum lugar essa semana, não lembro mais quem foi. É umas piadas, né, que tem por aí. Isso aí está gravando, mas eu não vou botar no vídeo que vai para o ar, não. Mas é assim, que colocou assim, que quando a gente começa a ficar... É porque eu estou nessa fase, né? Quando a gente fica mais velha, aí aparece um monte de coisa assim, de gente que é mais velha. Aí estava escrito assim, quando a gente vai ficando mais velha, a gente não sabe mais se está tendo orgasmo, se está morrendo, tendo ataque do coração. Ai, credo! Será que eu cheguei nessa fase? Vou começar a pensar. Mas, enfim, é uma fusão. Você não sabe como descrever isso. Não sabe como descrever. Simplesmente você está ali, aqui agora, e o negócio se funda. Não sabe como é isso. Não tem como descrever. E são experiências absolutamente diferentes. Algumas pessoas... Eu estou, por exemplo, num lugar da biodança, você pode, sim, ter um momento como esse num exercício de transe e regressão. Mas, dependendo da situação, você pode ter num outro momento que ninguém nem achava que você teria, que simplesmente aconteceu. Não é? Pode estar em qualquer lugar. Mas parece que ninguém está querendo compartilhar a sua experiência. Está todo mundo meio assim. Eu não consigo entender meio em silêncio. Elisa, eu tô com o meu áudio está numa câmera e eu tô em outro, eu tô com o meu celular aqui que acabou de falhar a minha câmera. Quem faz aula comigo está aqui já sabe que isso costuma acontecer às vezes. Então eu tô falando do celular, com a imagem no celular e o áudio daí fica aparecendo minha fotinho, tá? Mas eu tô numa imagem aí perdida no meio da reunião. Eu não queria compartilhar exatamente uma experiência minha, mas me chamou a atenção uma coisa que tu falaste a respeito do Pierre Weil, né? Que ele colocava que a questão de que não tem, dentro do estudo que ele fez, não teria uma descrição de crianças tendo essa experiência, né? E eu queria só trazer, assim, uma experiência de um autor que eu gosto muito, que eu utilizo muito, eu gosto muito da teoria dele, que é o Jung, né? Porque o Jung, a primeira experiência que ele teve foi aos 11 anos, e essa experiência foi decisiva depois para ele criar toda a teoria, né? Que ele desenvolveu depois. Então, não sei se tem outras experiências de outras crianças, né? Mas o Jung vai relatar isso na sua biografia, né? E quando ele conta a história dele, ele vai contar essa primeira experiência, que foi, assim, surpreendente, que foi algo que ele teve caminhando por uma estrada de campo, né? Então, é interessante ver que também tem nas crianças, né? E outra reflexão que eu gostaria de trazer também, e talvez te ouvir um pouquinho sobre isso, né, ou a ti, ou outra pessoa que queira colocar,
é a questão do luminoso, né, do inconsciente luminoso, que a palavra, o luminoso, vem também da teoria junguiana, né, mas que vem antes ainda de Rudolf Otto, né, mas que eu acho que quando o Rolando ele fala do luminoso, de certa forma, quando ele traz o luminoso como um inconsciente, né, e o luminoso é justamente essa vivência de algo que é indecifrável, que é algo misterioso, algo incomunicável, né? Então, não sei se tu quer comentar alguma coisa, se tu faz alguma relação entre essa experiência, né, suprema e o inconsciente luminoso. Sim, sim. É porque eu vou deixar isso para o segundo momento. Ai, que saco, hein, Mirtz? Que é o segundo dia, mas eu vou fazer sim. A ideia é essa. Espero conseguir participar do segundo dia Tá também. Estou gostando muito. Estou gostando muito. Obrigada, Mirtz. Então, eu acho bonita essa coisa de você ter colocado a questão da criança, porque, às vezes, as pessoas podem afirmar que não existe alguma coisa, mas simplesmente porque aquela coisa não foi vista, não foi estudada. Entende? Porque as crianças, na verdade, vamos dizer assim, há pouco tempo que elas foram adquirindo uma cidadania, não é? Porque sempre foi colocado para as crianças como se elas fossem menos alguma coisa. E pouco se prestou atenção nesse lugar das crianças. Então, assim, eu acho que a gente precisa prestar mais atenção, porque as crianças elas têm um vínculo muito profundo ainda com a natureza e com várias outras coisas. Então, eu acho que elas devem e muito experienciar essas coisas, só que não são ainda estudadas nem ouvidas, e a gente fica na completa ignorância e não sabe, porque talvez elas não estejam muito preocupadas em dizer, porque talvez seja uma coisa tão tranquila e normal para elas, e não assombrosa como é para a gente, porque a gente se distanciou tanto, né? Eu acho que tem muito a ver com isso também, né? Essa questão. E aí eu quero colocar para vocês essa questão do Rolando, de quando é que o Rolando começa a estudar essa questão, né? Porque, às vezes, as pessoas colocam da onde é que surgiu Rolando estudou a biodança, assim, ele estava no hospital psiquiátrico, não sei o que, e de repente, magicamente, aconteceu, né? Não é assim, gente. Não foi uma experiência, não foi um ano, foi uma vida dedicada a um trabalho. E aí eu quero destacar aqui esse congresso, porque eu achei assim, impressionante, que eu estou fazendo um levantamento aqui de algumas coisas, de alguns trabalhos que o Rolando apresentou, e eu consegui os anais desse congresso mundial de musicoterapia de 76. Rolando apresentou 4 trabalhos a ele. Seminário de 2 dias, sobre alterações da identidade durante o transe musical, que culminou num mini-curso sobre jogos de psicodança, um mini-curso prático de psicodança e criatividade e uma comunicação sobre experiência de psicodança com psicóticos crônicos. Isso em 76. Como é que o Rolando... Então, veja que eu já estou preparando para a gente poder conversar no nosso próximo encontro sobre essa questão de identidade, transe musical, criatividade, né? E aí, como é que o Rolando coloca isso? De experiência suprema. Olha a primeira questão que ele coloca. Sentimento de íntima vinculação com a natureza e com o próximo. É uma experiência culminante que se tem rara vez na vida. Experimentá-la uma só vez permite criar uma mudança na atitude frente a si mesmo e frente aos demais. Saber com certeza que não somos seres isolados, mas que participamos do movimento unificante do cosmos, basta para deslocar nossa escala de valores. Mas esse saber, com certeza, não é um saber intelectual. É um saber mais comovedor e transcendente. Olha que coisa maravilhosa, um saber transcendente. Não é um saber intelectual, é uma coisa de outra ordem. A busca de harmonização com a natureza em sua totalidade é uma função orgânica. Uma função orgânica. Por isso que ele coloca como um potencial, né? Que culmina na experiência suprema de identificação com
o universo. É um impulso místico e visceral. E tal experiência provoca profundas modificações na homeostase, seja no nível orgânico ou existencial. Então, esses efeitos da biodança na linha de transcendência oferecem uma nova iluminação sobre a experiência mística da totalidade. E aqui eu quero destacar para vocês o que o Rolando chama, como é que ele, quais são as palavras assim, que ele coloca para a experiência suprema: ingresso no eterno presente, experiência de unidade, compreensão e conhecimento imediato da vinculação essencial com todo existente, vivência do essencial, sentimento de ser parte da criação e várias outras coisas. Prazer corporal, sensação de leveza, calor e frio, percepção direta de energias, iluminação interna, som cósmico, clarividência e várias outras coisas. Eu quero colocar para vocês uma coisa que eu considero, onde eu falo sobre essa questão da transcendência, eu gosto também de destacar, porque a gente na biodança coloca muito a questão de êntase e êxtase, né? Mas retomando alguns escritos, vamos dizer assim, mais da tradição, a gente observa, e eu vou até pedir para o Fabrício colocar isso novamente para vocês, que a palavra primeira que aparece nesses escritos é êxtase. Êxtase. Então, os estados de consciência suprema, eles variam do êxtase para o êxtase. E eu não sei o que houve na biodança, se Rolando resolveu botar a palavra êxtase, ou se houve um erro de tradução, eu não sei o que foi. Mas, na tradição, a palavra é êxtase. E aí, o êxtase tem a ver com essa harmonia sinestésica, de unidade musical e iluminação. E o êxtase com embriaguez amorosa indiferenciada, o êxtase orgasmo, o êxtase amoroso, o êxtase altruísta, o êxtase contemplativo. As duas coisas na biodança acontecem porque você tem esse movimento, e os dois movimentos, tanto o êxtase como o êxtase, os dois fazem com que a gente ascenda a esse estado de consciência suprema. Então, o estado de consciência suprema, falando novamente, ele pode ter muitas configurações. Ele é um fenômeno que pode ter muitas configurações e pode ser acessado de muitas maneiras na biodança. De uma maneira, vamos dizer, sob uma forma de iluminação, dentro de um exercício mais, vamos dizer, ou dentro de uma entrega, não é? Maior, dentro de um grupo, onde você faz um exercício indiferenciado, de toque, por exemplo. Não é? E aqui eu coloco quais são os mecanismos de ação que foram escolhidos por Rolando, escolhidos ou descobertos, né, para poder acessar essa experiência suprema. Aqui eu coloco frase do Rolando, que o uso da biodança como acesso à experiência de totalidade representa para a humanidade a maior esperança e constitui, do ponto de vista antropológico, uma conquista notável ao processo evolutivo. Isso o tempo todo a gente fica colocando, né? Aqui. E o Rolando, ele vai destacar a questão do trânsito, da regressão. E essa questão que a Mirtz colocou, do luminoso, né, como vias de acesso. Eu comecei falando, né, do Rumi, e vou começar a finalizar aqui com essa, que eu sei que muitas vezes a gente fala esse poema do Rolando, e muitas vezes a gente, de novo alguém com esse negócio de todos somos um.
Eu mesma, às vezes, fico cansada desse negócio. Mas eu acho que é muito dito e pouco compreendido, sabe, gente? Porque, veja, a força que nos conduz é a mesma que acende o sol, que anima os mares e faz florescer as cerejeiras. A força que nos move é a mesma que estremece as sementes, com sua mensagem memorial de vida. A dança gera o destino sob as mesmas leis que vinculam a flor à brisa. Sob o girassol de harmonia, todos somos um. Aqui o Rolando está falando de saúde, de vida, da força vital que nos move, da dança que gera o destino, a mesma que acende o sol. Então, veja, tudo está dito para o caminho da consciência cósmica, não é? Então, a maneira que a gente tem de se reconectar com isso é se sintonizar com as leis do universo. E aí eu diria mais um elemento que eu julgo que é fundamental e absolutamente curativo, que é a questão da natureza, que nós nos distanciamos, que nós deixamos de ouvir. E mais do que nunca, nesse momento, eu acho que a gente precisa escutá-la. O que é que a natureza está nos dizendo neste momento de pandemia? Algumas vezes a gente conversa sobre as pessoas que acham que isso é só um vírus e acabou, não está entendendo o que está acontecendo. Não está entendendo que isso não é só um vírus. Isso é uma resposta da natureza a tudo que está acontecendo. Então, é muito importante que a gente entenda, da mesma maneira que a gente fala assim, obedece seu corpo, escuta o que seu corpo está dizendo, vamos escutar a Mãe Terra, para saber o que é que está sendo dito aí com essa mensagem, para que a gente possa se reposicionar e dar novas e melhores respostas, para que a gente possa viver melhor. Então, o que é que está sendo dito e que você pode fazer diferente? Então, a natureza cura. Então, eu me pergunto, quanto desse remedinho você tem tomado nos últimos tempos? Quanto desse remedinho? E se você não toma desse remedinho, você vai adoecer. E você vai ficar triste. E você vai se sentir sozinho. Então, nós precisamos redescobrir as nossas pautas para poder seguir. Para nos reorganizarmos e nos reposicionarmos diante desse desafio, que não é só de colocar uma máscara, mas é de estar, vamos dizer assim, na verdade, de tirar a máscara. Não a máscara de proteção, mas a máscara que cobre o nosso rosto e não deixa chegar a nossa identidade. É isso que nós precisamos tirar para poder viver melhor. Então, eu acho que agora parece que a gente ganhou um checkmate nisso, né? Ganhamos um checkmate nisso aí. E a gente precisa aprender com o que o mundo está dizendo para a gente. Para que a gente não seja cada vez mais impossibilitado. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Elisa, a gente já está todo mundo ficando vacinado, daqui a pouco todo mundo vai sair, tem encontro de biodança, aí vai todo mundo. Eu não sei se vai ser assim. Eu realmente não sei se vai ser assim. Para algumas pessoas, sim, para outras, não. Para outras, algumas pessoas já estão dizendo assim, tomara que a gente tenha um encontro na natureza, uma coisa mais aberta. Quer dizer, as pessoas estão começando a se ligar com outras pautas também. Não é? Então, é preciso que a gente também veja como é que você quer estar. Como é que você quer estar nisso tudo? Não é? Para poder acender. O que é que te faz acender? Então, assim, a gente já sabe que a biodança é um caminho, a gente vai conversar, né, mais o Fabrício na próxima aula, mais sobre como é que a biodança trabalha a questão da consciência cósmica. Tá? Eu vou colocar para vocês, eu vou colocar no grupo lá do WhatsApp o link para um vídeo que eu acho que é muito importante em termos de informação vocês terem, escutarem. É um vídeo um pouco, não é longo para esse momento, mas não é tão longo assim, mas vale muito a pena vocês escutarem.
e posso colocar também as referências bibliográficas e vou dar o PowerPoint assim que a gente terminar o minicurso, tá certo? Para esse material ficar com vocês, né? Eu acho que é isso. Alguém quer colocar alguma questão? Eu estou achando bom, porque as questões vão ficar tudo para o Fabrício. Estou achando. Tudo bem. Então, gente, obrigada, viu? Foi maravilhoso. Obrigadão. Muito Gratidão. bom, Elisa. Gratidão. Maravilhoso. Namastê a todos. Obrigado. Gratidão, Elisa. Parabéns, Elisa. Gratidão, Elisa, foi maravilhoso. Axé, axé. Axé, Otávio.